Olá, Maurício Antunes, advogado e professor, chegando para apresentar para vocês um método que eu batizei como método QDO, questão de ordem. Um método onde o estudo ele não é apenas uma resolução de questões, não é apenas um estudo teórico. É um estudo em que, a partir de uma questão, de uma determinada prova, a gente vai fazer um desenvolvimento teórico para que a gente possa resolver esta questão e outras que tratem sobre o mesmo assunto. Tá? Então é um método em que a gente consegue, percebendo a partir do que realmente cai na prova, para a gente não ficar com um monte de teoria, falando de coisas que são completamente sem necessidade para uma determinada prova. A gente vai a partir daquilo que cai na prova efetivamente, mas a gente não vai só fazer resolução da questão, porque às vezes a questão não se aprofunda no assunto. E numa outra questão, ela vai falar de uma outra parte daquele assunto e quem só resolveu aquela questão não consegue resolver outra. Então esse método que eu batizei de QDO, questão de ordem, é o método em que a partir da questão vem um desenvolvimento teórico e aí a gente consegue fazer qualquer questão sobre esse assunto. Beleza? Não se esquece de, por favor, curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, porque a gente está começando uma nova fase em que muitos conteúdos serão postados, serão colocados, tá? Me segue também lá no meu Instagram, mauricioantunes.advogado, para você acompanhar meu trabalho. Beleza? Então vamos a uma questãozinha de exame de ordem da OAB, né? Questão aplicada pela FGV, sobre um determinado assunto, para você ver como é que a gente vai resolver a questão com mais facilidade e outras questões também através desse método. Primeiramente, o método consiste na observância da questão, né? A questão trata sobre o quê? A gente vai analisar sobre o que trata a questão, para que aí sim a gente faça um desenvolvimento teórico, para que não só esta questão a gente consiga resolver, como outras sobre o mesmo assunto, que não necessariamente trate daquilo efetivamente que veio nesta questão. Quer ver? Vamos lá, você vai gostar, eu tenho certeza. Vamos para a questão. Questão do exame de número 46, primeira fase da OAB, aplicada pela FGV. Após a edição da Emenda Constitucional número 45 de 2004, com a inserção do parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição de 88, muito se discutiu acerca do status normativo que deveria ser atribuído aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, já incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em data anterior ao advento da reforma constitucional referida. Acerca do tema e de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a opção correta. E aí nós vamos ver que tem 4 opções para a gente escolher qual é a correta. Então, antes de mais nada, o que a gente vai precisar aqui, né? A gente vai precisar desenvolver o que ficou definido, pois aqui a própria questão já demonstra claramente no enunciado que ela quer saber o que ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal após esse breve histórico que a própria questão apresentou, né? O que ficou definido? Vamos lá. Primeiro que, quando chega, né, com essa reforma do judiciário aí que apresentou a emenda 45, mexeu bastante na nossa Constituição, em 2004, a gente passou a ter uma mudança no artigo 5º, o artigo 5º que inicialmente tinha 77 incisos e 2 parágrafos, passou a ter 78, né, o inciso 78, que trata da celeridade processual, né, maior rapidez aí, razoável duração dos processos, e também a gente passou a ter 2 parágrafos. O parágrafo 3º, que é o objeto aqui da questão, e também o parágrafo 4º do Tribunal Penal Internacional. Esse parágrafo, hoje até vale lembrar que nós temos 79 incisos no artigo 5º, né? Em 2022, mais um inciso foi acrescido, né, neste artigo. Pelo menos nesse momento, né? Pode ser que futuramente a gente tenha outras modificações. Nesse exato momento, nós temos 79 incisos e 4 parágrafos. E esse parágrafo 3º chega com um certo contraponto ao que o parágrafo 2º apresentava. O parágrafo 2º da nossa Constituição, no artigo 5º, apresentava a ideia, né, apresenta na verdade, pois o mesmo não foi revogado, né, de que os princípios estabelecidos na Constituição, eles devem respeitar efetivamente tratados e convenções internacionais que o Brasil seja signatário, né? Então, assim, a ideia foi muito interpretada
como uma submissão, né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem decorrentes dos regimes e princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, o que está na Constituição não vai excluir o que está no Tratado Internacional. Dava uma certa ideia de sobreposição, de supremacia daquilo que vinha como tratado internacional, daquilo que não era somente interno aqui do nosso país, né? Só que quando chega o parágrafo 3º, o que o parágrafo 3º faz? Ele claramente apresenta a seguinte ideia, que se o tratado ou uma convenção internacional versar sobre direitos humanos, especificamente sobre direitos humanos, passando pelo rito transformador da PEC e emenda constitucional, como assim? Rito é o procedimento, né? O procedimento que transforma a PEC, a proposta de emenda constitucional, numa emenda e assim alterando formalmente o texto constitucional. Esse rito qual é? 3/5 dos membros, quórum qualificado, 3/5 dos membros nas duas casas do Congresso Nacional, com 2 turnos de votação. Esse é o procedimento da PEC, para que ela se torne uma emenda. E aí este parágrafo 3º do artigo 5º diz que se este rito se der no Tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos, a gente vai ter ali uma equivalência à emenda constitucional. Ou seja, né, de forma bem objetiva, o que o Constituinte Reformador realizou? O que ele nos apresentou? Ora, se o Tratado ou Convenção Internacional é de direitos humanos, ele é especial. Já começa por aí. E se ele passar, né, ele é especial, ele que trata daquilo que é mais precioso, só se ele passar pelo procedimento, pelo rito da PEC, transformador em emenda constitucional, que aí sim teremos equivalência à emenda, nós teríamos aí o status de norma constitucional, então é evidente que ele está abaixo. Então ficou mais do que sacramentado quando o Supremo foi provocado e interpretou desta forma, que a Constituição Federal é a lei maior, e que todas as demais normas, incluindo tratados e convenções internacionais e de direitos humanos, são infraconstitucionais, indubitavelmente, né? Agora, esse trato especial com os tratados e convenções que versam sobre direitos humanos fez com que o Supremo entendesse, eu vou chamá-los aqui de INT, de internacional, tá? Só para não escrever demais, tratado ou convenção internacional, sendo de direitos humanos, ou DH aqui, ó. Então significa que ele vai estar acima das leis, porém, evidentemente, que abaixo da Constituição. Por isso, falamos em supralegalidade. Eles são supralegais, ó, supra acima, infra abaixo. Então eles são supralegais, porém infraconstitucionais. Então abaixo deles, na hierarquia das normas, temos as leis e demais, aí eu vou chamar de INT, né, tratados e convenções internacionais, e abaixo as normas infralegais. Perfeito? Então, o Constituinte, né, o que justificou esse entendimento do Supremo Tribunal Federal? Que o Constituinte apresentou a ideia de que para que eles cheguem ao status constitucional, ou seja, para que eles consigam ter status de norma constitucional, tenham, como diz o texto, equivalência à emenda constitucional, precisam passar pelo rito da emenda constitucional, o que transforma a PEC em emenda constitucional, ou seja, o que promove a reforma na Constituição, alteração formal do texto constitucional. Perfeito? Então é isso. Com isso surge o tema, por exemplo, controle de convencionalidade, porque quando nós falamos em controle de constitucionalidade, o que é isso? Mecanismo de verificação de compatibilidade das normas, do ordenamento jurídico, das relações em geral com a Constituição, com a lei maior, preservando assim a supremacia constitucional. Isso é controle de constitucionalidade. Por que surgiu agora o controle, né? Agora que eu digo, a partir dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal, o controle de convencionalidade? Surgiu pelo fato de nós termos a certeza de que existe uma norma acima de outras também aqui, né?
Assim como a Constituição exerce supremacia sobre todas, a Convenção Internacional de Direitos Humanos, ela exerce uma supremacia sobre as leis ordinárias, complementares, demais tratados e convenções internacionais, as infralegais, evidentemente, que também, né? Então, se uma norma, se uma lei ordinária, por exemplo, ela é contrária ao que está previsto na Convenção Internacional, que o Brasil é signatário, então ela seria inconvencional. Então, para verificar se há essa compatibilidade das leis com as convenções, então nós falamos agora em controle de convencionalidade, né? Tema que é estudado como direitos humanos. Essa questão aqui é uma questão de direitos humanos no exame de ordem do AB, né? Disciplina que cai, por exemplo, em concurso de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Militar, e que também pode cair como direito constitucional, até porque a gente está falando de algo que se deu na Constituição e de interpretação do guardião da Constituição, da nossa Corte Constitucional, ou seja, estamos falando de matéria constitucional, né? Direito constitucional é o ramo do direito que, evidentemente, que estuda aquilo que é fundamental, e é onde a gente vai ter a matéria constitucional, o desenvolvimento desses direitos e garantias fundamentais inerentes aos seres humanos, né? Não por acaso o artigo 5º ele é cobrado tanto como direitos humanos, como também como direito constitucional, e é bem importante, que há de mais precioso está por ali. Acredito eu que com essa explicação referente ao tema, a gente nem viu as opções, só vimos o que foi proposto aqui. Qual é o tema? Qual é o assunto dentro da matéria? Fizemos uma breve explicação, que eu acredito que agora a gente consegue resolver esta questão, e depois eu ainda trouxe mais uma, para a gente perceber que com esse método, você não fica amarrado à resolução daquela questão, que é quando, se porventura a questão cai um pouquinho diferente, dentro do mesmo assunto, a gente pode ter dificuldade de resolver. Sempre questionei essa coisa, estudar só através de questões, cuidado, né? Sua teoria pode ficar maçante, pode ir muito além daquilo que é necessário para a prova, mas só questões também, objetivamente, a gente vai ter uma questão aqui que de repente não vai servir, através só da resolução dela, para que a gente consiga, né, resolver uma outra, parecida, mas que não seja idêntica, né? Daí vem esse método que eu criei, né? Eu chamei de QDO, fiz uma sigla para o questão de ordem, beleza? E aí, vamos dar uma olhadinha para a gente ver se a gente consegue resolver essa questão. Vamos lá, vale lembrar que quando o Supremo define isso, pouco depois de 2008, né, isso se refere ao que já vinha antes e foi, evidentemente, né, a novidade a partir de agora também é assim. Se o Brasil agora se tornar signatário de uma outra convenção de direitos humanos, supralegal. Não é de direitos humanos, né, mesmo patamar das leis ordinárias e complementares, beleza? Vamos lá? E aí, claro, pelo procedimento convencional. Só vai adquirir o status constitucional se passar pelo rito da PEC. Então vamos ver qual está correta de acordo com o tema que nós estamos observando? Vamos lá? Letra A. Diante de impossibilidade de adoção do rito constitucionalmente exigido para aprovação de emendas constitucionais, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda 45 possuem status de lei ordinária. Jamais, seja anteriores ou posteriores, qual o status, né? Se não passou, diante da impossibilidade do rito constitucionalmente exigido, né? Então o que acontece com eles? Esses aí, eles não vão poder passar por isso, né? Porque eles lá atrás, eles já passaram pelo rito convencional, foram incorporados de que forma, né? Se ele passa pelo convencional, não vai ser norma constitucional. Foi o que aconteceu com esses anteriores, né? A gente precisa que passe pelo rito da PEC para aí sim ele ter valor de Constituição. Então, se passaram estes anteriores por um rito convencional de decreto legislativo, né, adoção por parte do Executivo, aprovação por parte do Congresso convencional, com maioria convencional, então o nome é supralegalidade. Não é status de lei ordinária e nem status constitucional. Então, essa letra A no final está errada. Depois a gente vai ter aqui, ó, a letra B dizendo, diante da ausência de previsão constitucional expressa em relação à matéria, em razão dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no plano internacional, tratar de convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda possui status de norma supraconstitucional negativo.
mesmo com aquele meio que indicativo do parágrafo 2º, com a chegada do parágrafo 3º, a interpretação do Supremo não foi essa. Supra-legal. Em razão da cláusula aberta contida no 5º parágrafo 2º da CF de 88, ao admitir expressamente a existência de outros direitos fundamentais, para além daqueles expressamente elencados no texto constitucional, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda 45, possuem status de norma constitucional, nem supra, nem acima da Constituição e nem norma constitucional, porque eles não passaram pelo rito da PEC, né? Então, por isso, olha o gabarito aí, ó, é a opção D, em razão da necessidade de interpretação do texto constitucional, notadamente as previsões incertas dos parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal, à luz do artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica. Agora, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da edição da emenda, possuem status, olha aí, ó, como a gente falou, supra-legal. Você viu que a partir da explicação a gente consegue resolver. Ah, Maurício, então é uma resolução de questão? Não, vimos uma explicação para que a gente consiga resolver. A partir do assunto aqui abordado, esse é o método, ó. Vamos fazer uma outra então? Vamos ver se a gente consegue? De acordo com a recomendação 123 de janeiro de 22, o CNJ, os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, estão recomendados aqui: observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência na Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. E aí, nesse sentido, o que ele quer saber aqui, ó? O que é isso? Controle de convencionalidade. Letra A: controle de compatibilidade material e formal entre a legislação brasileira e o que está disposto em geral na Constituição Federal. Peraí, verificação de compatibilidade das normas com a Constituição é controle de constitucionalidade. É controle de constitucionalidade. Quando falamos de convencionalidade, aí a gente vai estar tendo um mecanismo de verificação de compatibilidade com tratados e convenções internacionais de direitos humanos, ou seja, aquilo que é supra-legal. Perfeito? Letra B: verificação da compatibilidade entre as leis de um Estado, a legislação doméstica, e as normas dos tratados internacionais de direitos humanos, firmados e incorporados à legislação do país. Está aí, ó. Letra B de bola. Até porque a letra C fala de análise hermenêutica, que propõe uma interpretação de normas de direitos humanos de maneira a adequá-las àquilo que estabelece a legislação interna, como se aquilo que for internacional de direitos humanos tivesse que se submeter às leis internas. Se são supralegais, estão acima, estão abaixo da Constituição, porém é acima das leis do país. A busca da conformidade da Constituição e da legislação doméstica àquilo que está convencionado nas normas do direito natural, pois essas são anteriores e moralmente superiores. Nada de superiores. Elas são supralegais, porém elas são infraconstitucionais. Essas que são de direitos humanos. Perfeito? Então, com isso, a gente apresentou o método, né? Não deixe de dar o like, né? Dá o like aí, se você gostou, vai lá, dá o like, se inscreve no meu canal, que a gente está começando uma nova era, onde várias e várias questões com esse método serão aqui apresentadas e certamente ajudarão nos seus estudos. Beleza? Forte abraço!